Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos gravar um vídeo. Hoje a gente já consegue falar sobre esse assunto, né? Porque também a gente sabe, né, o que realmente é ou não é. Então, hoje a gente vai falar sobre quando o Satoshi nasceu, o que aconteceu, né? Que até então a gente não sabia de nada. A gente veio saber uns dias depois. Como eu falei pra vocês que quando eu ainda tava na maternidade, eu contei no meu relato de parto lá que a pediatra chamou pra conversar e tudo, né? Só que eu não contei sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre o que o meu filho tem. Então o Yudi vai contar pra vocês, porque quando ele nasceu, o Yudi que viu lá, né? Que ele tem não, que ele tinha, né? O que o... Então, mas aí a gente vai contar no decorrer do vídeo, né? O Yudi vai contar, né, que foi ele que viu lá, mas até então a gente não tinha se ligado ainda. Então ele vai contar pra vocês lá, porque é ele que viu. Quando ele nasceu, eu tava observando ele pelo vidro. E do lado tem um computador com monitor e a médica olhava o raio-x. Até então eu não sabia que era dele. Aí eu olhava, tinha um negócio em branco circulado em volta do peito dele. Aí ela vinha e olhava nele. Ela ia lá e olhava o monitor. E nisso ela ficou uns 10 minutos. E eu lá, feliz da vida, ela nem tinha um que era dele, que era pra ele, que ela tava preocupada. Ela olhou, falou que chamou outra médica, olhou a respiração dele. Mas até então a gente não sabia, eu também não me toquei. Só fui saber, só fui me tocar quando chamou a gente pra conversar. Então passou os dias assim, a gente normal, né? Ele normal, pra nós tava tudo ok, né? Um dia até o Yudi chegou a comentar da respiração dele, que tava um pouco cansada, mas pra gente tava assim, ok. As enfermeiras iam lá, tava tudo bem. Eu não sei se por conta disso... Lembra que no outro vídeo eu reclamei? Reclamei não, eu falei que tinha um pouco de cuidado, um pouco de excesso de cuidado. Eu não sei se era por conta disso, né? Ou se não, se já é assim mesmo, tá? Eu não sei se já é assim mesmo. Então, pra gente tava normal. E elas iam, assim, bastante no quarto, né? Até que a enfermeira foi no quarto um dia à tarde e falou pra gente que a pediatra precisava conversar com a gente, mas que tinha que chamar a tradutora e ia marcar com a tradutora se poderia ser tal dia na parte da manhã, porque a tradutora atende de manhã, né? Falei que poderia. Aí beleza, a gente foi, ela explicou, tal, e começou a falar, né? Ela já tava com o relatório todo escrito, ela já tinha escrito, inclusive ela me deu essa folha aqui, ó. Eu não vou aproximar muito, só que tá escrito em japonês, tá? Ó, tá tudo escrito aqui em japonês. Ela fez o desenho, aqui tem um desenho, tá vendo? Da onde que era, que é a costela dele, né? O pulmão, né? Pulmão, né? Aqui atrás da costela Atrás da costela era o pulmão, tudo, né? Então ela fez o desenho explicando, colocou as possibilidades do que poderia ser, escreveu, ela fez um relatório aqui de quando ele nasceu, o que ela observou nele. Gente, quando ela começou a falar isso, eu acho que a gente foi do céu ao inferno em poucos segundos. O Yudi ainda foi forte, mas eu já desabei, já comecei a chorar. Eu não esperei ela terminar de falar o que ela tinha pra falar. E eu já comecei a chorar. Porque você nunca imagina que seu filho vai nascer com alguma coisa, com algum problema, né? Você nunca se passa isso na sua cabeça. Porque nas ultrassom tava tudo normal, então você nunca imagina que ele vai nascer com algum problema. E ela só falava pra mim, calma, né, tá tranquilo e tal, né? E foi explicando. O que ela me explicou? Hoje, ela não falou isso pra mim declaradamente,
Mas pra quem assistiu meu relato de parto sabe que eu tava com a bolsa estourada fazia 2 dias. No sábado, no domingo eu internei e tive ele na segunda, né? Então tava internando o terceiro dia com a minha bolsa estourada. E ele não nascia, então foi aí que eu falei assim, não, eu quero fazer cesárea, porque eu já tava na indução do soro e eu não evoluía na dilatação. Eu já sentia força, fazia força, mas a minha dilatação não evoluía, eu não saí dos 3 centímetros. E então eles aceitaram, fizeram a cesárea em mim. O que aconteceu? Quando ele nasceu, ela falou que ele nasceu muito cansado, que ele já foi pro oxigênio. Então assim, o Yudi viu ele ali um pouco. Tava cansado mesmo. Ele tava cansado. Quem reparou o vídeo aí, dá pra ver, né, a respiração dele cansada. Então ele já foi pro oxigênio e ficou a noite inteira no oxigênio. Da hora que ele nasceu até o outro dia que ele foi comigo no oxigênio. Ficou em monitoramento lá, né? Então ele escreveu no relatório que ele tinha nascido muito cansado, mas ela falou assim, ah, mas é porque foi cesárea e tal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que talvez, se eu tivesse esperado e tivesse feito da forma com que eles queriam, poderia acarretar numa coisa pior, né? Porque se da forma que foi ele já nasceu muito cansado, eu acredito que poderia ter sido pior. E então aí ela entrou nesse assunto, né? E começou a falar que ele tinha essa mancha na costela, entre pulmão e costela, que eles não sabiam o que seria, mas que eles não queriam submeter ele a uma ressonância, Ressonância magnética. Uma ressonância, porque ele era muito pequenininho, ele tinha 1 semana de vida. E que era pra mim esperar mais um pouco, né, que eles, se não tivesse dado jeito, eles iam fazer os exames, sim. Mas ela me deu 3 probabilidades do que poderia ser. A primeira possibilidade era que o timo tivesse grudado na costela. Gente, eu nunca soube... Nem sabia que nós tínhamos isso. Que a gente tinha isso. Nunca... Não sei nem o que era, eu só fui saber porque a gente pesquisou na internet depois. E o que é o timo? Ele é o responsável por controlar como que fala? Sistema imunológico. O sistema imunológico do nosso organismo, da pessoa. Então, quer dizer, se tem algum probleminha ali, qualquer coisinha, a criança pode vir a ficar doente. Porque o sistema imunológico, ele vai estar afetado, né? Não vai estar, assim, 100% protegido, né? Digamos assim, sabe? Não sou médica, foi o que a gente conseguiu entender da internet. Então, a primeira probabilidade era que o timo tivesse grudado na costela. A segunda probabilidade era que tivesse má formação nos brônquios. E o terceiro era o pulmão com má formação, né? Foi isso que ela falou pra gente. Gente, o meu mundo... Vocês já imaginam, né? A mulher acabou de ter um neném, passando por muitas transformações no puerpério. Meu mundo desabou. Eu só chorava, eu só sabia chorar. Aí entra uma enfermeira na sala e ela me viu assim que eu tava chorando. Aí ela começou a perguntar o que tava acontecendo, se tava tudo bem, e me acalmando. Ela só leu, aí eu entreguei. A gente só fazia assim, ó, só entregava o papel e dava pra elas ler. E ela falava que tudo bem, que ia ficar tudo bem. Mas ela me tranquilizou muito. Ela falou pra mim ficar calma, que ele era um bebê normal, que ele tava mamando normal, que ele tava reagindo como um bebê normal, que era pra mim tratar ele normal, que ele não tinha nada de diferente de outros bebês. Mas que era pra mim voltar antes da consulta dele de 1 mês, pra ele ser avaliado e ver o que poderia ser, né? Se ia precisar de fazer essa ressonância, raio-x e etc e tal. Gente, na hora eu liguei pra minha mãe, assim, eu fiquei insistindo que eu precisava falar com a minha mãe, eu precisava desabafar com alguém. Eu não queria, assim, era uma coisa que eu tinha até comentado com o Yudi. Eu
tentei segurar, assim, sabe? Mas eu não conseguia parar de chorar. Eu precisava muito falar com a minha mãe. E a única coisa que eu fazia era chorar. E o Yuji, eu chorando de um lado, o Yuji chorava do outro lado, assim, chorava, mas, tipo, tentando ser forte pra me manter forte, porque eu precisava ficar ali com ele. Eu precisava estar bem pra cuidar dele. E o que mais doía era que o Yuji vinha embora e eu tinha que ficar lá sozinha. Então a minha cabeça ficava a 1 milhão. Eu não sabia nem o que eu pensava. E foi assim, os piores dias da minha vida, assim, até a gente ter essa consulta dele. E eu liguei pra minha mãe, eu falei com a minha mãe, só que eu pedi pra ela não comentar com ninguém, porque era um assunto que eu não queria, assim, era um assunto muito particular nosso. E eu precisava desabafar com a minha mãe. A gente não contou nem pro meu sogro, pra não preocupar meu sogro. E a minha mãe me tranquilizando. Minha mãe já... A hora que eu contei pra ela, ela já começou a chorar. E começamos a orar. E eu orava. Gente, eu sempre orei. Eu orava todo dia. Todo dia eu orava. O Yuji orava, minha mãe orando. E eu tinha muita fé também, sabe? Que não ia ser nada. Que se Deus quisesse, não ia ser nada. Deus ia libertar ele. E então, a gente foi no retorno, né? Todos esses dias que a gente passou com ele em casa foi muito difícil. E aí a gente foi no retorno. E eu vou colocar o vídeo do retorno aí pra vocês, né? Como que foi. Aí vocês vão ver o episódio do dia, né? Do retorno. E a única coisa que eu falo pra vocês é que a gente tem que agradecer muito a Deus. Porque a gente ficou assim, foi... Realmente, gente, a gente não... Hoje eu falo pro Yuji que... Falo pra minha mãe também, a gente tem que entender muito, muito, muito os recém-pais, né? Com um bebê novo. Entender o lado da pessoa, se a pessoa não quer receber uma visita, se a pessoa quer ficar sozinha. Não é que a pessoa quer, gente, às vezes é que a pessoa precisa desse tempo, sabe? E o Yuji, ele viu bem como que é isso. Porque no começo a gente não tava bem mesmo, a gente não tinha cabeça mesmo pra receber as pessoas. Por conta disso. E o médico também, orientação do médico, que era não receber visita. Aí já junta esse outro problema, que até então pra gente era um problema, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Às vezes a pessoa fica ali mandando mensagem, às vezes você não responde. Não é porque você é chata, é que a pessoa não sabe o que se passa do lado de cá. Então, uma coisa que eu falo pra vocês hoje é procurar entender o próximo. Porque a gente só tenta entender quando a gente passa por essa situação. A gente nunca sabe de verdade o que acontece do outro lado, né? Entre quatro paredes. É igual marido e mulher, gente. Entre quatro paredes. Com filho é a mesma coisa. Você acha que porque a gente tem filho a gente vai sair cuspindo as coisas pra Deus e o mundo? Não, não é assim. Tem coisas que é problema da gente. A gente vai deixar reservado com a gente. Até você ter uma certeza do que é. Imagina se a gente já tivesse falado pra todo mundo, né? O que o médico tinha falado, que ele poderia ter um problema. E depois não fosse nada. Então assim, a gente não queria alarmar ninguém. A única pessoa que eu precisava de falar era minha mãe, que eu precisava muito de conversar com ela. Porque a minha mãe também passou por momentos muito absurdamente difíceis com os meus irmãos em UTI, nasceram prematuro. Então assim, eu sei que ela seria a pessoa que melhor me entenderia naquele momento. E ela me tranquilizou muito demais. Eu agradeço muito a minha mãe, porque naquele momento era só ela. Eu sentia comigo que era só ela que poderia me dar o conforto que eu precisava. E o que mais, assim, judiava da gente era o fato de estar longe de tudo, de todo mundo, de tudo e de todos.
não entender corretamente a língua. Eu já tinha até falado pro Yudi e tinha falado pra minha mãe que se desse alguma coisa nos exames dele, eu ia pro Brasil a todo custo com ele pra fazer exame aí no Brasil. Não que aqui seja ruim, gente, mas eu precisava de entender, sabe? Eu ia pro Brasil com ele e tirar todas as minhas dúvidas no Brasil. Mas graças ao bom Deus, a gente só tem que agradecer que não deu nada. Eu sou muito grata a Deus por isso. Que eu orei muito, muito, muito. Apesar de orar todos os dias, eu orei muito, pedi muito a misericórdia de Deus para que não fosse nada. E graças ao bom Deus, não era nada, gente. Então, que esse vídeo sirva de reflexão para você também. Entender mais a outra pessoa, sabe? Que às vezes a pessoa... Não é que a pessoa é chata, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. É que a pessoa só não está num momento bom. Então a gente tem que procurar mais entender a outra pessoa. E a gente aprendeu muito com isso. Emocionalmente, a lidar com o emocional. Sabe? Com tudo. Porque eu precisava estar bem, o Yudi precisava estar bem. Eu acho que se ele deixasse transparecer muito pra mim que ele tava muito chateado, eu com certeza eu ia me abalar ainda mais. E eu tava no puerpério, o que já era difícil pra mim. Então, assim, eu precisava de estar forte pra poder cuidar do meu filho, né? Então, graças a Deus, a gente é muito grato. Eu fiquei muito feliz no dia que saiu, que o médico, que eu ouvi o médico falando ali, na hora que ele tava procurando a imagem, enquanto ele fazia a ultrassom nele, gente, ele pequenininho ali na mesa, fazendo ultrassom, a enfermeira segurando os bracinhos dele, ele olhava pra mim, ele olhava no médico, já curioso, desde pequenininho, curioso, tudo, olhando tudo, e o médico fazia ultrassom, aquele aparelho minúsculo, gente, o aparelho era desse tamanhozinho assim, a bolinha do negócio do ultrassom, minúsculo. E fazia nele, assim, com tanta delicadeza. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, meu filho. Ele devia ter o quê? Uns 20 dias, né? Por aí. De vida. Pequenininho, fazendo tudo isso de exame. E graças a Deus ele não precisou fazer a ressonância magnética. Que seria um exame mais arriscado para a idade dele, né? Mas graças a Deus não deu nada. E a hora que eu vi o médico falando ali, ficou até surpreso, na ultrassom, ele falava assim, Nai, né? Nani? E pedia outra foto anterior, falando que, tipo assim, o quê? Nossa, não tem, né? Tá diferente da outra. Tipo, a anterior tinha uma mancha e a hora eu olhando assim, ele fazendo, não via nada de diferente, não via nenhuma mancha. E ele concluiu, ele tirou a foto ali e ele falando com o outro auxiliar dele, falando que não tinha. Eu falei, graças a Deus. Na hora eu já agradeci a Deus. E o Yudi não tinha entrado na sala, ele tava pro lado de fora. Aí eu já saí da sala, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, ó, não tem nada. O médico não viu nada. Aí a gente foi pra sala, tinha saído já o raio-x dele, já tinha ficado pronto. E levou a foto do ultrassom. E realmente a médica confirmou que não tinha nada, gente. Que era o timo que tava grudado na costela, mas que ele tinha desgrudado sozinho. Então eu sou muito grata a Deus por isso. Gente, uma coisa também que deixou a gente bem preocupado em relação a isso foi quando a pediatra falou que ia deixar anotado no Bostetio dele, né, sobre esse problema, que para qualquer médico que a gente fosse, se precisasse ir, que o médico não estranhasse, né, se visse alguma coisa de anormal nele, mas que já estaria anotado ali. Então isso deixou a gente muito mais preocupado. O fato dela deixar registrado no Bostetio, sabe? Que é a caderneta dele. Mas graças a Deus não deu nada. A gente é muito grato a Deus por isso, tá bom?
Então vocês aí do outro lado aí também que tá me assistindo, eu não vou pedir pra vocês curtir e compartilhar esse vídeo, não. Porque a gente tá fazendo de coração, a gente resolveu abrir o nosso coração, que hoje a gente tá preparado pra falar sobre isso, porque graças a Deus ele não tem nada. Mas você que tá aí do outro lado, que sirva de inspiração pra você nunca perder a fé. Sempre buscar o lá de cima, que ele sempre vai olhar por você, ele sempre tá olhando por você, assim como ele olhou pela gente. Como que tá o pulmão dele hoje? Muito forte. Grita que é uma beleza. Graças a Deus. Ele tá muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, então tá crescendo. é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu espero que esse vídeo sirva pra vocês de alguma forma, né? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!